Obrigado, grupo de louvor. Obrigado, irmãos. Aleluia. Podemos dar glória a Deus? Aleluia. Glória ao nosso Senhor. Os irmãos, tomem os vossos lugares, se fizerem favor. Vamos falar sobre a promessa do Pai. A promessa do Pai. Vamos falar sobre as duas faces da promessa do Pai. A promessa do Pai foi anunciada pelos profetas. A promessa do Pai foi confirmada por Jesus. A promessa do Pai possui duas faces inseparáveis, dois movimentos complementares do Espírito Santo na vida do cristão. A promessa do Pai vem desde o Antigo Testamento e aparece em duas linhas proféticas. A primeira, que vamos ler mais à frente, em Ezequiel 36, onde o Espírito transforma o coração humano, e a segunda, o derramamento do poder profetizado em Joel capítulo 2, 28, em que o Espírito Santo reveste o crente, o cristão, para testemunhar. Estas duas faces não competem entre si, não se anulam, mas estas duas faces se complementam como duas faces da mesma moeda. Um lado é a vida nova, que o Espírito Santo produz em nós quando cremos em Jesus Cristo, para vivermos essa vida nova. No outro lado é o poder para viver e testemunhar acerca dessa transformação que Jesus fez na nossa vida. Então hoje nós vamos olhar para essas duas faces da promessa do Pai e entender o seu significado para nós, pentecostais, que cremos no novo nascimento e cremos no batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas. Vamos então até Ezequiel, capítulo 36 e verso 23. Ezequiel, depois de Jeremias, Isaías, Jeremias, temos Ezequiel, logo a seguir do pequeno livro poético de Lamentações. Ezequiel, capítulo 36, e nós vamos ler este texto do verso 23 ao verso... E é muito interessante, obrigado, presbítero Joel, porque o texto que o irmão leu vem encaixar na perfeição na palavra que o Senhor me deu para esta manhã. E vamos falar sobre isso. E se alguém nos visita nesta manhã, talvez não entenda porque que nós exteriorizamos assim a nossa fé. Realmente a nossa fé é uma fé vibrante porque nós temos uma fé num Deus vivo, num Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho a este mundo para morrer na cruz do Calvário. Ele pagou o preço do meu pecado e do seu pecado naquela amarga cruz. Ele morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele neste momento está assentado à direita de Deus Pai. Ele é o nosso intercessor, o nosso advogado. Mas quando ele, antes de subir ao céu, ele prometeu aos seus discípulos, aos seus alunos, à sua igreja, que ele derramaria outro Consolador, que é o Espírito Santo. E nós, como uma igreja evangélica pentecostal, acreditamos na atualidade dessa presença nas nossas vidas e no seio da igreja. Então é natural que em alguns momentos nós nos dedicamos para adorar e sentimos a presença de Deus e a presença do Espírito descer sobre nós, porque Ele habita em nós, como vamos ver, mas quer também nos derramar e nos revestir de poder. Ezequiel 36, 23 diz assim a palavra do Senhor: e eu santificarei o meu grande nome. Isto diz o Senhor Yahvé. Eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Louvado seja o Senhor. Então veja só o que diz o versículo 28. Eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E no verso 27 depois diz: porei dentro de vós o meu espírito.
É unânime nas igrejas evangélico-cristãs. Nós acreditamos que quando recebemos Jesus, o nosso coração é regenerado, é transformado e nós recebemos a presença do Espírito Santo. Ezequiel anuncia aqui que o Senhor tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne, colocando o seu Espírito dentro do homem. É isso que nós chamamos de novo nascimento, a renovação interior, a regeneração realizada por obra do Espírito Santo, através do que nós confessarmos que Jesus Cristo é Senhor e recebermos o seu sacrifício como a expiação do pecado, como a purificação do pecado. Então nós vemos Ezequiel profetizar que o Espírito seria derramado e haveria então uma purificação, haveria um novo coração e havia um Espírito novo em nós que, vivificado, então poderia receber o Espírito Santo que viria morar também dentro de nós. E é tão interessante quando o verso 25 ele diz: eu derramarei água pura. E veja só a questão da água. Eu derramarei água pura. Então Deus promete purificar o povo com água limpa, um símbolo de perdão, um símbolo de remoção das impurezas espirituais. Eu derramaria água. E isto faz-nos ligar a João 3, quando Nicodemos vai ter com Jesus e lhe pergunta o que é necessário, o que é que ele tem de fazer. Eu reconheço que tu és, ele não pergunta o que é que tem de fazer, mas está implícito quando ele diz: Senhor, eu acredito que tu és um mestre que desceu de Deus. O que é que eu preciso de aprender? E Jesus diz a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. E Nicodemos diz a Jesus: como é que eu posso nascer de novo se sou velho? Vou entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? O que é que tu queres dizer com isso? E Jesus diz: tu que és um mestre da lei, tu que és alguém que conhece os escritos proféticos, tu não sabes que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus? Então é isto que Ezequiel profetizava, que se cumpriu depois da vinda de Jesus. O Senhor veio santificar não apenas o povo de Israel, mas de todas as nações, línguas e nações. O Senhor quer derramar uma água que purifica. Quando nós olhamos para Jesus e vemos que Jesus na cruz do Calvário tem sobre as suas costas, tem nas suas mãos cravadas o preço das nossas misérias, o preço dos nossos pecados, e que Ele está a pagar a nossa salvação por aquele sacrifício único e suficiente. E quando nós reconhecemos que Jesus foi enviado por Deus para nos salvar, então esta água, ela é derramada sobre nós e ela nos purifica do pecado, e então o seu Espírito vem, Senhor, vem a vivificar o nosso espírito e nós recebemos a presença do Espírito Santo de Deus. Deus coloca, é incrível, irmãos, Deus coloca, diz aqui: eu porei, verso 27, dentro de vós o meu Espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Eu não tenho tempo porque nesta manhã nós fazemos sempre uma curta mensagem, mas quero-vos dizer que quando nós recebemos a presença do Espírito Santo, como outro Consolador, como cantámos há pouco, Jesus disse: o Consolador, o Espírito, nos faria lembrar todos os ensinos de Jesus, nos conduziria nos caminhos certos, Ele nos faria lembrar, Ele seria o melhor. Em vez de a lei estar escrita em tábuas fora, em tábuas do além, em livros fora, o Senhor quer gravar no nosso coração, com a presença do Espírito Santo, aquilo que é a sua vontade e o seu querer, para nós vivermos de uma forma agradável e que glorifique o seu santo nome. Então Deus coloca o seu Espírito dentro de nós, permitindo que andemos nos seus estatutos, que pratiquemos os seus juízos, mas sabemos que esse Espírito também ecoa a promessa de nós sermos filhos de Deus, porque Ele é o penhor. E quando Jesus Cristo realmente estabelece esta nova aliança, a transformação começa pelo interior. Não é apenas uma reforma externa, mas uma regeneração verdadeira pelo Espírito Santo. E Jesus confirma essa promessa. Eu não queria, mas temos que ir, porque alguns irmãos não conhecem os textos. João capítulo 3, nós não vamos ler o texto todo, mas está aqui alguém que é religioso. E se você está aqui e é religioso, e tem uma religião, ter uma religião é bom, mas Deus nos chama para ter uma relação. E não apenas uma religião, mas uma relação com Ele.
E Nicodemos, ele era um dos príncipes dos judeus. Ele era um mestre, ele era um fariseu. Ele era alguém que conhecia de cor, certamente, muitos textos. Provavelmente conhecia muito bem esta profecia de Ezequiel. E diz assim no capítulo 3, verso 2: Este foi ter de noite com Jesus, dizendo: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus responde e diz-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos diz-lhe: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos pergunta: como pode ser isso? Verso 9. E Jesus diz: tu és mestre em Israel e não sabes isso? E Jesus estava claramente a mencionar na sua mente, no seu coração, a profecia de Ezequiel. Quando realmente o Espírito Santo viria para habitar em nós, iria transformar. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Como líder religioso, Nicodemos conhecia bem na sua religião as profecias de Ezequiel, mas não compreendia o novo nascimento. E Jesus deixa claro: quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Sem esta obra inicial do Espírito, o reino permanece fechado e nós não vamos morar na eternidade com o Senhor. Mas o reino de Deus que se manifesta aqui acontece quando o novo nascimento acontece. Este milagre interior acontece do novo nascimento. E Ezequiel diz que Deus daria um novo coração. Deus tiraria um coração de pedra, um coração pedrificado pelo pecado, pedrificado pelas nossas más escolhas, e colocaria um coração de carne. Deus vivificaria o nosso espírito. E Ele colocaria o seu Espírito dentro de nós. E o seu Espírito muda os nossos desejos. O seu Espírito muda as nossas direções. O seu Espírito transforma o nosso caráter. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. E quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Ele vem habitar dentro de nós. Como o nosso presbítero José Luís dizia na lição: nós somos o templo do Espírito Santo. Então esta fase da promessa é fantástica. O Espírito Santo como penhor da salvação, iniciando a vida cristã. Sem o novo nascimento não há fé verdadeira, não há comunhão, não há reino. O reino permanece fechado se nós não nascermos de novo. Se tu estás aqui nesta manhã, ainda não entregaste a tua vida a Cristo, ainda não confessaste Jesus como teu Senhor e Salvador, tu estás à porta do reino, tu estás à porta da Formosa. Conforme aquele coxo que em Atos nos conta, que estava sentado à porta, a porta que era mais bonita do templo, mas ele não entrava para adorar porque ele tinha uma vida miserável. Ele dependia de esmolas, ele dependia de caridade, ele dependia da atenção dos outros. Mas num dia em que Pedro e João subiram ao templo e disseram: prata e ouro eu não tenho, mas o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Diz que ele entrou saltando e dançando na presença de Deus. Talvez tu tenhas estado fora da porta do templo, fora da porta do reino, mas nesta manhã o Senhor diz: entra para dentro, recebe o Senhor como teu Salvador pessoal, recebe o Senhor, pede-lhe perdão dos teus pecados, reconhece que Jesus morreu por ti e deu a sua vida por ti, para tu teres uma nova vida, uma vida abundante, uma vida na presença do reino. Eu vou dar a oportunidade no fim, pensa nisto, se este é o teu dia de tomares uma decisão, de entregares a tua vida ao Senhor. Para nós existe então a segunda face da promessa. Para aqueles que já têm o Espírito, para aqueles que já nasceram de novo, para aqueles que já estão no reino, existe uma segunda face da promessa. E ela está profetizada no livro de Joel, no capítulo 2. E nós vamos ler então Joel, um profeta pequenino, chamado profeta pentecostal, depois de Oseias, depois de Daniel. Nós temos Ezequiel, Daniel, Oseias, depois Joel. Joel no capítulo 2, no verso 28 e 29, a promessa do Pai. A promessa do Pai, e esta é a segunda face da promessa. Diz assim: o Senhor que promete, o Senhor que cumpre as suas promessas, o Senhor que vela pela sua palavra para a cumprir. Há de ser que
há de ser que, eu gosto desta expressão como início do parágrafo, Joel 2:28, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias eu derramarei o meu espírito. Aleluia! Só a primeira frase do 32 para quem ainda está à entrada do reino. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invoca o nome do Senhor. Se já é salvo, então aqui está a promessa para ti, a promessa para mim. Há de ser que eu derramarei do meu espírito. Não fala do espírito que Ele põe dentro de nós quando nós recebemos o Senhor como Salvador, mas fala agora do derramamento. O colocar por dentro é como que uma cirurgia espiritual, em que Ele abre o nosso peito aberto, o nosso, espiritualmente falando, não é uma ilustração, em que Ele abre o nosso peito aberto e Ele tira um coração pedrificado pelo pecado e Ele coloca um novo coração, um coração sensível, um coração obediente, e Ele coloca, antes de fechar o seu espírito dentro de nós, nós temos o espírito a viver dentro de nós. Mas a segunda face da promessa do Pai é que Ele derramaria, e o derramar é como que a água que é jorrada e que abunda e que nos protege para fora. O derramar da unção fala de algo exterior e que nos protege e que nos capacita para algo muito especial. Então se Ezequiel fala de transformação interior, Joel profetiza o derramamento exterior, a armadura, o poder para sermos testemunhas e proclamarmos com autoridade. No Pentecostes cumpre-se Joel e não Ezequiel. Os nossos irmãos não pentecostais acreditam que isso é tudo a mesma, mas nós percebemos que existe aqui duas experiências. Não é que nós precisamos de ser batizados no Espírito para sermos salvos, não. O penhor do Espírito confirma isso mesmo. E os irmãos que ainda não têm essa experiência pentecostal não são menos filhos do que nós, nada. Somos iguais, somos filhos na mesma mesa, somos filhos de Deus, somos filhos do Pai, herdeiros das promessas. Mas o Senhor tem para os filhos uma segunda face da mesma promessa do Pai. E quando em Atos 2, e vamos lá, Atos capítulo 2, quando nós vemos o derramamento do Espírito Santo, nós diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E o medo que eles tinham, que fez com que eles fechassem a porta do quarto alto do cenáculo, para os judeus não entrarem, não os prenderem, não os maltratarem. O medo que eles tinham, de repente, depois deste revestimento exterior, deste fogo, deste vento, e tudo símbolos do Espírito Santo, deste derramamento do Espírito Santo, o medo desapareceu e as portas se abrem. E o povo que se tinha juntado às portas para ouvir aquele chamar, porque eles tinham ouvido falar das grandezas de Deus na sua língua natural, na sua língua natal. Então o povo, ele se amontoou à porta, e Pedro sai da porta, e Pedro começa a pregar uma grande mensagem que eu não vou ler, mas que temos desde o verso 14 e temos até o verso 47. E depois de ele ter pregado sobre a promessa, ele diz isto mesmo. Vamos ler então o verso 38 do capítulo 2. E diz assim: disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Mas eu saltei aqui algo que era muito importante, que era no capítulo 2, no verso 14, o início do discurso. Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, ser-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá
E quando diz Deus que acontece, acontece. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito eu derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então quando Pedro se coloca em pé, agora sem medo, ele cita a profecia não de Ezequiel, mas de Joel. Aqui não fala de novo nascimento. Aqui fala de uma armadura espiritual que os capacitava para testemunhar com autoridade que Jesus Cristo é o Senhor. Qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? Sabem porquê que muita gente hoje já não é batizada no Espírito Santo? Como nós falávamos na sexta-feira, tem de haver expectativa, e há muita gente que já não tem expectativa nem desejo para que isso aconteça. Mas dissemos também, e temos estado a ensinar durante este mês, que para além da expectativa tem que haver desejo, tem que haver oração, tem que haver o pedir, como nós líamos há pouco, pedir, dar-se-vos-á. O Senhor quer derramar o seu Espírito, a promessa do Pai é para nós. Mas existe outro motivo que eu acredito que é dos principais para a igreja não viver cheia, não ser batizada no Espírito Santo. É que o batismo com o Espírito Santo vem para nos capacitar a testemunhar. E há muita gente que já não quer testemunhar. Quer viver a sua vida de segunda a sexta-feira como os outros colegas. Como aquele que foi para a tropa e disse: irmãos, orem por mim, eu vou para a tropa. É tão difícil eu ir para a tropa, eu sei que lá, se eles sabem que eu sou protestante, que eu sou evangélico, que eu sou crente, eles vão acabar com eles vão fazer de mim gato e sapato, eles vão fazer maltratar-me. Os irmãos, orem por mim para que o Senhor nos proteja. E a igreja orou sobre o jovem foi para a tropa. Passados 6 meses ele volta e diz: irmãos, já estou tão feliz, eu não sofri nada. Os irmãos, então o pastor disse: então dá testemunho. Ele veio e diz: irmãos, obrigado pelas vossas orações. Os irmãos oraram, eu não sofri bullying, eu não sofri nada. E durante esses 6 meses ninguém descobriu que eu sou crente. Pois é, querem poder para quê? Poder para quê? O poder vem para testemunhar, é a armadura espiritual para entrarmos no reino das trevas. E podemos retirar os cativos, os oprimidos de Satanás. É a autoridade e o poder para entrarmos nas portas do inferno sem medo. E é este poder que está sobre a igreja, que nós temos que clamar como igreja pentecostal, este revestimento de poder. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas. E a palavra testemunha no grego é martis, que vem de onde vem a palavra mártir. Para enfrentar perseguições, prisões, zombaria, morte. Os primeiros cristãos, os nossos pais na fé, precisavam mais do que coragem natural. Precisavam mais do que conhecimento intelectual. Eles precisavam de poder sobrenatural. É por isso que alguém, se quer ir para a missão, ele tem que ser revestido de poder, ele tem que ter cheio de poder. Não dá para ir para a frente de batalha se não for revestido da armadura do batismo com o Espírito Santo. Esta unção protetora que vem sobre nós e é derramada desde a cabeça até a orla dos vestidos, como vemos lá nas figuras do Antigo Testamento. E logo a seguir Estevão foi o primeiro mártir. E ele morreu a testemunhar e dizer: eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem, Jesus, a se levantar à minha espera, a dizer: vem Estevão, tu cumpriste o teu propósito. Foram poucos os dias, foram poucas as semanas, mas tu foste uma testemunha poderosa e não ficaste preso ao medo, porque ele era um homem, diz lá em Atos 7, cheio do Espírito Santo. E nós precisamos desta unção. Tiago a seguir também é martirizado. E ele é decapitado pela espada. Muitos mais ainda hoje morrem, como nós víamos há 2 semanas no vídeo, ali na Nigéria, em tantos países. Morrem declarando: Jesus Cristo é o meu Senhor. Este tipo de testemunho exige um revestimento do Espírito. É por isso que muita gente não consegue. Dá todas as desculpas para não evangelizar. Dá todas as desculpas para não falar do Senhor aos seus colegas, no seu local de trabalho, na sua escola e às vezes o cúmulo até na própria família. Porque eles têm medo. Então a hora que o Espírito Santo revista de poder e de autoridade, para que o medo desapareça e a ousadia, o poder e a coragem do Espírito seja derramado sobre si.
Mas o mais interessante aqui em Atos 2, citando a profecia de Joel 2, é que claramente ele diz no verso 18: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. O mundo está desejando que a igreja se levante a profetizar as verdades eternas da palavra de Deus, a profetizar que se não se arrependerem irão arder no fogo do inferno eternamente, a profetizar as verdades, mas a aplicar a palavra de uma forma pessoal a cada um deles. No Antigo Testamento o espírito profético caía pontualmente em indivíduos, em Joel, mas em Joel ele é profetizado que a promessa do Pai, a segunda face, diria: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens vão receber visões, os vossos velhos vão receber sonhos. E esta é a segunda face da promessa que nós precisamos clamar. O batismo com o Espírito Santo vem acompanhado dos dons espirituais, e com estas capacitações sobrenaturais ninguém pode parar a igreja de Jesus Cristo. Aleluia! Salvação mais poder igual a avivamento. Estas promessas não disputam entre si, mas são complementares. O novo nascimento, a obra salvadora fundamental, o Espírito restaurado, a imagem de Deus no homem. Mas o batismo no Espírito é uma armadura de poder. É o Espírito equipando o salvo para a missão. É o batismo do Espírito, não é apenas um dom para se tornar filho, mas é um dom para aqueles que já são filhos. Então nesta manhã pede ao Senhor: Senhor, batiza-me com o Teu Espírito, para que eu não tenha medo de proclamar as Tuas grandezas, para que eu não tenha medo de falar de Ti, seja num banco de espera, numa paragem, seja num hospital, seja no meio de uma visita que eu faça a um familiar, ou seja no meu local de trabalho. O Senhor, enche-me do Teu Espírito, para que a minha boca não se cale sobre as grandezas daquele que me chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. E eu termino com o exemplo de Paulo. Atos 9. Saulo teve um encontro com Deus incrível. Os irmãos sabem que há muita gente a ter encontros com Jesus, como Saulo teve, em visões, nos países onde a igreja não chega lá, por causa de ser uma cortina de ferro, como ouvimos nesta manhã, até o véu que aquelas dezenas de bois não podiam rasgar, ele já foi rasgado pelo poder do sangue de Jesus. Mas às vezes há lugares onde parece que é uma cortina de ferro, o Evangelho não consegue lá chegar. Mas a verdade é que Jesus aparece a corações famintos de Deus, e Ele está a aparecer a homens e a mulheres, alguns deles nos palácios desses reinos onde é proibido ter uma Bíblia e falar de Jesus. E assim aconteceu. Vamos ler o texto e vamos terminar com este texto. Capítulo 9 de Atos. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquele seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo ele no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse-lhe o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, e não via ninguém, e guiando pela mão conduziram a Damasco. E teve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas para um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei. Este versículo 16 tem aqui a razão porque precisamos do Pentecostes. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou em casa, verso 17, impôs-lhe as mãos e disse: irmão Saulo, irmão, acho que ele já era convertido aqui.
irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho de onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vida e levantando-se foi batizado. Todos nós fazemos, ou precisamos de fazer, ou fizemos este percurso, ter um encontro com Cristo. Alguns de nós foi na nossa meninice, outros foi num culto especial, não apareceu assim uma luz, não apareceu assim uma visão de Jesus, mas aquilo que nós ouvimos começou a arder dentro do nosso coração e nós percebemos que Jesus é o Messias, é aquilo que Deus enviou para nos salvar, e nós reconhecemos nesse momento Jesus como nosso Salvador. Este duro coração petrificado de Saulo, um coração de pedra, ele é quebrado quando cai da sua cavalgadura no chão, e ele se humilha ali no chão, ele fica cego, ele fica impotente, ele reconhece que Jesus realmente era o Messias que ele perseguia, e ele obedece e ora e jejua. Ele já é um irmão. Ananias entra em casa e diz: irmão Saulo, ele já é um irmão, mas faltava-lhe o milagre, o poder. Então Ananias entra com uma missão direta de Deus: restaurar a visão e orar para que ele fosse cheio do Espírito Santo. E isto não era um novo nascimento que já tinha acontecido na estrada de Damasco. Isto era a segunda experiência que nós precisamos de clamar ao Senhor: o revestimento de poder. E Saulo, agora Paulo, torna-se nas maiores testemunhas da fé. E hoje nós estamos aqui por causa deste encontro e por causa deste revestimento de poder. Um homem revestido, cheio de dons, cheio de autoridade, cheio de fogo. O perseguidor torna-se mártir. E no final ele diz: eu cumpri a minha carreira, eu guardei a fé. Eu sei que está preparado agora a recompensa. E quando a sua cabeça rolou lá na estrada daquele Coliseu, na sua prisão, ele entrou diante do reino celestial. E Jesus se levantou mais uma vez para receber o seu servo Saulo, transformado no Paulo. E nós hoje estamos aqui também por causa do seu legado. As duas faces da promessa a igreja precisa de entender. Elas continuam vivas, a promessa do Pai, o novo nascimento, vida transformada, e o batismo no Espírito Santo, o poder para testemunhar. Se já nasceste de novo, louvado seja Deus. Mas se ainda não recebestes o batismo com o Espírito Santo, quero dizer, há mais para ti. A promessa não venceu o prazo, não expirou, não terminou. A promessa de respeito a vós, Atos 2:39, a promessa de respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quando ainda estão longe, sou eu, a todos quando ainda estão longe e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E Jesus continua a chamar, e Jesus continua a ser aquele que batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Vamos ficar de pé. A terminar nesta manhã, já tivemos tempo e nós não vamos alargar muito mais, mas se quiseres ficar até o culto da tarde, de joelhos a orar aqui na casa de oração, tens liberdade para o fazer. Se não consegues fazer isto em casa porque não tens liberdade, vem mais cedo antes dos cultos, dobra os teus joelhos aqui na casa do Pai, busca esta promessa, busca esta unção. O Espírito Santo quer ser derramado sobre cada um de nós. Então, se desejas ir mais além da teoria, se queres romper com todos os argumentos, se queres abandonar os medos, se desejas ser testemunha poderosa de Jesus Cristo, então diz: Senhor Jesus, batiza-me com o Espírito Santo e com fogo agora. E Ele é fiel, Ele é o mesmo, e Ele te quer batizar e encher do seu poder, para que a tua boca não se feche mais com medo na altura certa, onde o Senhor te coloca lá como uma testemunha naquele momento. Tu és a testemunha, tu és a boca de Jesus naquele lugar, e o Senhor te quer usar para a sua glória. Mas se estás vencido pelo medo, pede agora: reveste-me, Senhor, desta armadura espiritual, batiza-me com o Espírito Santo e com fogo. A terminar, eu gostaria de dar a oportunidade a alguém que está entre nós, que ainda não dedicou a sua vida a Jesus, ou que está longe dos caminhos do Senhor, e que nesta manhã gostaria de voltar para Deus, voltar para o Pai, e poder ter acesso a todas estas promessas. O primeiro é arrepender-se, ver onde caiu e reconhecer que Jesus levou na cruz do Calvário os seus pecados. Ele quer perdoar os seus pecados. Não sei se está entre nós alguém que quer tomar uma decisão de fé.
Levanta o seu braço, nós queremos orar por si nesta manhã, para que Deus possa perdoar os seus pecados e possa ser derramado sobre si a presença e a alegria do Espírito Santo. Se não está entre nós alguém, porque o tempo vai avançado, eu desafio cada um de nós nesta semana que se inicia. Vamos buscar este revestimento de poder. Vamos fazer um propósito, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a sua face, porque Deus é fiel. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e oramos agora que a possas gravar no nosso coração, para que ela não seja apenas uma palavra que ouvimos, Senhor, num domingo de manhã, mas que seja a tua palavra que nós ouvimos e recebemos para nós, como a tua ordem, como a tua instrução. Nós oramos no nome de Jesus, que cada um da tua igreja, cada membro, cada crente, possa, Senhor, ó Pai, desejar este batismo e buscá-lo, para que recebendo este poder transformador, possa ser testemunha poderosa nos dias em que estamos a viver. Assim nós oramos no nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Deus abençoe e louvado seja o Senhor.